Olá, meus amigos, estamos em 2024 e como eu tinha prometido para vocês, o programa está de volta. Na verdade, o programa é inapropriadamente falado, porque na verdade é um canal na internet. O motivo para isso era muito simples, até porque ninguém vai querer falar sobre educação e direitos no final do ano, principalmente já no início do ano. Então, a promessa era para iniciar em 2024 e em fevereiro estamos aqui novamente. E 2024 vem com tudo, porque eu já trago novidade na minha rede pessoal, para quem acompanhou. Nasceu a Gracinha, agora é dia 5 de janeiro. Minha mulher vai me matar se eu disser fevereiro. Nasceu dia 5 de janeiro. E, como vocês bem sabem, o nascimento é aquela alegria do caramba, você acaba não dormindo direito e então algumas olheiras são em decorrência dessa situação. Mas, como prometido, o programa está aqui de volta e já aberto aos questionamentos, eu fiz uma brincadeira na rede social por conta do questionamento de um dos meus amigos. E ele tinha falado sobre a incompreensão do cenário político. Porque na verdade ele não é exceção, ele é a regra. E muita gente não compreende direito. Então, efetivamente, o tema de hoje é política para quem precisa. Política para quem precisa de política. Esse é o tema de hoje. Olá, meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho, é muito bom estar aqui com vocês e seguindo as orientações dos meus amigos, eu já peço para você, se você ainda não está seguindo o canal, aperta aí para poder seguir e aperta a notificação para que você possa receber notificações dos nossos vídeos que acontecem toda semana. A temática de 2024 vai ser a mesma da temática de 2023, que é, na verdade, a pegada em educação e direitos. Então, para que nós possamos pegar e fazer um acompanhamento mais para e passo, manda um comentário pra gente, manda um inbox, manda crítica, como tem acontecido de forma regular. Tem muita gente que prefere mandar essas coisas de maneira mais direta e não mandar no aberto. Mas se você quiser mandar no comentário, manda, até porque é interessante. Porque eu acho que dá para começar a temática de hoje com um comentário que eu tinha visto aqui justamente no canal. E o comentário do canal era interessante, porque eu estava falando sobre posicionamento, e o nosso posicionamento é muito claro, e alguém chegou e tinha comentado. Eu vou deixar alguém mesmo, daí você pode procurar por lá. Ele tinha dito, abre aspas, kkk, você só fundamentou seus pedidos com base em fontes esquerdistas. Que louco. Porque hoje, as questões, elas efetivamente continuam polarizadas. Eu odeio esse nome, como muita gente que tem um pouquinho de sanidade também entende. Mas, assim, não existe fonte esquerdista, ou direitista, ou centrista, ou nortista, ou sulista, para qualquer fato. O fato é fato, né? O fato é. E se o fato é, então você pode comentar e dar opinião sobre eles. O problema é que, como bem ressalta o Maurício Ricardo, você está nessa época da pós-verdade e as pessoas têm a tendência de querer pegar e acreditar nos fatos da forma que eles lhe aprovem. Então, daqui a pouco vai ter gente dizendo que a lei da gravidade não existe. Se alguém disser que Isaac Newton era esquerdista, vai ter gente falando isso. Tá? Esse é o momento dessa nossa loucura, nossa de cada dia, que não há exclusividade nacional. Mas, de novo, eu não vou fugir da raia, até porque o tema efetivamente era a compreensão política. Mas, para isso, uma orientação. O meu amigo Júlio tem falado sobre a necessidade de tratar sobre isso, porque muita gente não compreende sobre como é que funcionam esses cenários políticos. Até porque muita gente pega e fala, nós estamos em ano eleitoral. 2024 é ano eleitoral. 2022 foi ano eleitoral. 2023 foi ano eleitoral. E 2025 será ano eleitoral. Todo ano, já reparou? É ano eleitoral? Porque no Brasil você tem eleições a cada 2 anos. Você tem eleições municipais em um ano e 2 anos depois você tem eleições gerais. Então, uma, na verdade, fica condicionada ou dependendo da outra, como um ciclo vicioso. Poderia se falar virtuoso, mas eu acho que parece mais um ciclo vicioso em si. Construção de bases para que haja eleição na próxima eleição, para que haja bases para a próxima eleição, para que haja base para a próxima eleição e por aí vai. Algo meio filosofia do Zé Pequeno no Tropa de Elite, né? Ter mais boca para ter mais dinheiro, para ter mais boca para ter mais dinheiro, né? Mas não é bem isso. Mas isso torna, na verdade, qualquer construção de política pública, principalmente nesse cenário de pós-verdade, uma loucura só. Porque tem um bando de gente que vai acabar dizendo que a Constituição ou a estruturação de políticas públicas é a realização de politicagem. Olha, eu vou deixar o link para uma matéria agora, recente mesmo, agora de janeiro, onde disse que ao dar prioridade para o Brasil, o presidente Lula vai ser acusado de cometer politicagem.
Isso me parece muito louco, porque efetivamente a preocupação com a estruturação de políticas públicas, ela tem que estar muito clara enquanto necessidade de Estado, e não como necessidade de governo. Só que a gente já caiu na esparrela faz tempo. A gente já caiu na esparrela e é muito simples para que você possa pegar e trazer esse discurso para algo ponto mais raso, levar ele para essa política de nós contra eles, política de torcida organizada, tem um vídeo falando sobre isso, e você acabar transformando a discussão toda em algo de certo contra errado, de inimigos versus as pessoas que querem o bem, né? E eu não estou falando nenhuma novidade, porque que quer que não, isso está acontecendo aí no discurso do dia a dia. E sim, iniciar 2024 falando sobre isso pode parecer até bastante engraçado, até porque eu não sou um personagem desconhecido de muitas pessoas, para algumas eu sou, então, de novo, sou o Carlos Almeida Filho. E sempre que a gente faz alguma manifestação, ela está sempre locada ou alocada em alguma classificação que nós fazemos. E a classificação é político. Efetivamente, eu tenho uma atuação pública de muitos anos e eu tive uma atuação política recente. E isso não acontece sem gerar polêmica. Eu disse isso também no Instagram. De novo, se você não me segue no Instagram, segue lá, vai ser importante, manda lá a tua observação também. E eu tinha falado sobre isso. E eu acho que, para poder deixar muito claro o contato com você que está aqui acompanhando, ou com você que você possa não estar acompanhando, mas está recebendo o link também, é importante deixar essas coisas bem esclarecidas, especialmente agora em 2024. Por quê? Porque, como muita gente acompanha, e aqui eu vou ter que pegar o roteiro para não deixar falar nada, como muita gente acompanha, eu sou defensor público. E eu gosto pra caramba do meu ofício, eu faço ele com uma felicidade enorme. Muita gente não sabe, eu sou defensor público desde fevereiro de 2005, então são lá 19 anos de atuação enquanto defensor e isso me traz uma felicidade enorme. Vai ser legal a gente poder falar um dia sobre isso, mas eu acho que é importante colaborar isso com alguns colegas. Como o dia do defensor vai ser daqui a alguns meses, eu acho que eu vou programar então um programa com outros colegas, a gente pode fazer um bate-bola melhor com você, e aí eu já deixo a dica para que você que esteja acompanhando, faça também suas observações e comentários. É importante saber quem nós somos e o que nós fazemos. Porque esse é um problema, porque recentemente eu estava atuando em uma demanda, muito polêmica. Eu vou deixar aqui o link para que você possa pegar e acompanhar, demanda muito polêmica, e sempre tem demandas que são polêmicas na nossa atuação. E aí houve um comentário desairoso, eles sempre acontecem. E o comentário desairoso foi, eu anotei, ele disse assim: vai fazendo, pode não dar bola pra gente, 2024 tá logo ali. Bom, 2024 já está aqui. Outro disse, numa outra demanda que a gente estava atuando, disse: você só está fazendo isso porque quer voto. Aí um outro pegou por conta de um posicionamento e diz: você jamais será eleito novamente. Foi isso que me motivou a fazer isso. E antes que alguém diga: não, isso não é passação de recibo, isso é, na verdade, a necessidade de olhar cara a cara e falar uma coisa muito clara. Falando-me agora, e quem disse que eu quero ser eleito? É isso. Eu já sirvo o público há décadas. E eu acho importante serviço de tudo quanto é maneira. A atuação que nós fazemos enquanto profissionais, não interessa em qual seja o local onde nós estamos, ela é importante para identificar qual é, na verdade, a dedicação que você tem para a causa que você adota. E, no caso, como defensor, eu faço isso com muita felicidade. Então, deixando muito claro para você, esse ou qualquer outro, eu sou servidor público. Na essência da palavra, efetivamente, eu adoro servir o público. O objetivo do canal é muito longe disso. O objetivo é efetivamente a educação em direitos e chamar a polêmica ou a discussão de temas que não dá para se discutir dentro das estruturas processuais ou dentro da ciência jurídica que é normal aos próprios livros de direito. Então, é muito interessante descer a um nível mais simples de comunicação para que você possa pegar e expor ideias sobre o dia a dia ou sobre de polêmicas que querem ser jogadas para debaixo do tapete e trazê-las para cá. E isso, efetivamente, tem conexão com o ofício que eu exerço. Então, deixando muito claro para todo mundo, eu faço o que eu faço porque eu acho que eu tenho que fazer. Então, eu faço o que eu faço porque eu acho que é justo. Na verdade, essa é a obrigação principiológica da minha função básica. Então, eu entendo que a aplicação de determinadas medidas devem acontecer com base nas estruturações constitucionais e legais que nós temos hoje. Então, aquilo que me parece justo, eu vou brigar pelo que seja justo. Não interessa quais são as dificuldades que se encontram pela frente ou quais são os instrumentos que precisam ser realizados. E isso é muito interessante, porque há uma incompreensão muito grande da nossa atuação. E aí, quando eu digo da nossa, estou falando da nossa atuação enquanto defensores. Tá? Porque as pessoas não compreendem o que significa isso.
Durante a atuação política que eu tive, em muitas ocasiões eu cheguei a falar, digo, eu sou um defensor em atuação, ou eu sou um defensor em uma missão específica, porque é exatamente isso. Nós estamos previstos no artigo 134 da Constituição e eu entendo muito claramente que a posição enquanto agente político de modificação social é efetivamente concreta e que alguns problemas precisam de enfrentamento estruturado. E isso não é de hoje, meus posicionamentos são muito claros há muito tempo. E eu deixei isso muito claro em muitas atuações públicas, dentre as quais que eu entendo que somente a judicialização não é o caminho certo para a implementação dos objetivos que nós devemos alcançar. Nossa principal função é buscar resgate do ocaso social que nós temos aí. Amazonas, por exemplo, nós temos mais de 70% da população em situação de pobreza, de acordo com o IBGE. A atuação da Defensoria não é para a judicialização, a atuação nossa enquanto defensores não é isso. E mais do que isso, como eu deixei muito claramente no artigo com o meu amigo Maurílio, feito em parceria com o meu amigo Edilson, nossa atuação ela é de resgate a essas demandas que se encontram abandonadas, então, enquanto um agente de Estado, nós temos que buscar solução para isso. Seja através da judicialização, seja através da postulação, seja através da organização política. Sim, porque tanto a Constituição quanto as nossas legislações orgânicas deixam isso muito claro. Então, a perseguição desses objetivos faz parte daquilo que eu observo já há bastante tempo. Então, se eu entendo que determinada medida precisa de ampliação de natureza judicial, vamos fazer. Se a gente precisa, na verdade, trazer militância sobre ela, a gente precisa fazer. Se a gente precisa, na verdade, fazer discussão acadêmica sobre ela, nós vamos fazer. Se eu entendo que, na verdade, a discussão tem que ser política sobre ela, isso tem que ser realizado. E isso não é incompatível com a nossa atividade. Na verdade, é necessário. E por que eu digo isso? Porque, de novo, essa é o grande cerne da atuação enquanto defensor. Resgate. E enquanto resgate, esse objetivo precisa ser implementado. Então, por isso que eu tenho que adotar todos os caminhos possíveis para o resgate disso. E o que isso tem a ver com a atuação política? De maneira muito ampla. Porque a atuação política está aberta para quem quer que seja. Você vê a grande variedade de representantes políticos que você tem no Brasil inteiro, ou mesmo no Amazonas. Isso quer dizer, então, que, entre aspas, o sol nasce para todos. Mas a atuação política não deixa de ser instrumento. Isso me lembra um amigo. E um amigo meu brasiliense tinha falado uma coisa muito importante. Ele tinha dito claramente: Carlos, esse negócio de judicialização é limpar a água suja. Nós temos que ir atrás, onde existe a necessidade de constituição daquilo que são nossos objetivos e nossas políticas principais. É verdade. Então, ficar atuando como soluções para problemas que, na verdade, são efeitos colaterais da ausência de política pública me parece irracional. Então, eu atuei, por exemplo, durante muitos anos na atuação de família. Eu trabalhei no antigo Parque São José, que fica na zona leste de Manaus, e a gente atendia uma quantidade cavalar de gente. Mas não me parece muito correto ou muito produtivo ficar fazendo a construção de acordos de alimentos da base de R$50. Isso acontece e não é incomum. Então, se você está observando uma situação como essa, isso, na verdade, é um efeito colateral de algo muito maior. Uma ausência de política pública num sentido muito crônico e agudo ao mesmo tempo. Então, a implementação de políticas de desenvolvimento social devem ser observadas com muito cuidado. E é isso, efetivamente, que me motiva. É isso que me traz uma discussão muito profunda sobre quais são os mecanismos de Estado que precisam ser desenvolvidos ou adequados para tanto. A judicialização ajuda em determinados pontos? Com certeza que sim. Até porque ela permite, às vezes, uma discussão fora da caixa e mais oxigenada daquelas discussões que hoje, inclusive, se encontram muito emboloradas por conta da discussão rasa que temos hoje. Olha, por exemplo, a grande polêmica que foi a parceria recente entre o governo federal, Lula, e o governo do estado de São Paulo, Tarcísio, para a implementação de obra de infraestrutura. Tem gente lá enlouquecida porque isso está acontecendo, quando, na verdade, isso deveria ser o normal. Porque a política pública vem antes da própria política. E é isso que deveria mover a todos, e é isso que me move. E enquanto eu acho que isso é funcional, isso efetivamente me motiva a fazer o que eu acho que é o correto. E aí já vale uma explicação muito clara para quem veio questionando, porque teve um camarada que disse: nunca fez nada enquanto político. Normal, eu entendo, tá? Eu entendo bem isso, porque tem muita gente que pega e fala sobre isso para qualquer um. Então, você pode botar, por exemplo, um Ronaldo Fenômeno no auge do seu desenvolvimento enquanto atleta, teve lá uns malas dizendo que ele nunca fez nada. Eu não
Estou longe de me comparar com isso, por favor, só estou dando um exemplo sobre a situação. Mas tem de tudo, né? Porque, assim, tem hater mesmo, tem bot, tem perfil fake, tem um amargurado mesmo, tem a galera da curriola, tem o que nunca entendeu, tem o que acha que tem que comentar mesmo, tem quem não enxerga mesmo quando a realidade é enfrentada na cara. Mas, às vezes, é bom colocar as coisas no lugar, porque um amigo meu falou que a reputação é construída aos pouquinhos. Efetivamente, é construída aos pouquinhos mesmo, e como são construídos, então, alguns pontos precisam ser colocados. A atuação que foi realizada, ela está de forma bastante clara e pública para todos. Então, eu olho no olho, sabendo que, efetivamente, os caminhos que foram escolhidos foram implementados da forma mais correta. Mas, eu deixo sem fulanizar, porque, sinceramente, eu não suporto fulanizar, que aquilo que me foi permitido realizar, eu fiz com toda a dedicação e cuidado. Agora, uma coisa eu não vou permitir, não permiti jamais em nenhum momento. No momento em onde a atuação política se choca com a atuação principiológica que nós devemos observar, o caminho foi observado de maneira muito clara. Então, é muito claro para todos que acompanharam, inclusive para quem não queira enxergar, que no momento que isso aconteceu, a abdicação de poder aconteceu de forma imediata. Então, eu não preciso prometer, nesse ponto, nenhuma condução adequada a respeito de um futuro provável ou improvável, quando, na verdade, eu já agi da forma como os princípios exigiam. E isso se deixa muito claro porque, enquanto a minha atuação de construção de políticas públicas deveria acontecer, ela aconteceu. E foi feita de forma muito contundente. E, neste caso, eu vou ter que deixar muito link para que você possa acompanhar. Porque, enquanto isso aconteceu, muita coisa foi realizada. O grande problema, e aí eu tenho que deixar bem registrado isso, o grande problema é que nesse último quadriênio, e eu posso afirmar isso lastreado em muita prova, em muita situação de caráter público, é que no último quadriênio houve uma contaminação muito grande das instituições de Estado. E essas contaminações de Estados aconteceram em nível federal, como está todo mundo aí claro para provar. E aqui na Amazonas não foi diferente. Quem era inimigo do bolsonarismo, como eu fui, sofreu consequências severas como isso. E eu tive contra mim uma atuação irracional e ilegal acontecendo pela Procuradoria-Geral da República à época. Quanto a isso, eu estou me defendendo, como todo mundo tem que se defender. E deixando muito claro que o aparelhamento das instituições causou consequências severas, como aconteceu aqui no Amazonas. Porque aqui foi o palco da criação da variante P1, que acabou contaminando o Brasil inteiro. E eu não deixei de denunciar isso no momento correto e sofri as consequências severas por conta disso. Porque quem se levantava a voz contra a horda que se encontrava no governo federal sofria as consequências sobre isso. Mas disso eu não abro mão. Eu continuo tomando as consequências de manifestar de forma muito contundente e continuarei manifestando de forma muito contundente daquilo que eu acho que é a forma incorreta. Mas uma coisa eu não faço, eu deixo muito claro para quem aqui acompanha. Nós não estamos aqui para poder esvaziar a atuação mais legítima que precisa acontecer das instituições, e a minha é uma instituição, por conta de discurso barato que acontece em próprio período eleitoral. Eu sou defensor e adoro fazer o que eu faço. E para quem ainda não conseguiu compreender, a minha perseguição é só por uma coisa: implementação de política pública. E isso pode estar ou não ligado com a atuação política. E, sinceramente, isso jamais me preocupou. Até porque, como já dizia, e aí vou deixar muito claro, portanto, como já dizia o nosso falecido e para muitos saudoso amazonino, o chamamento para a arena pública vem da população. É verdade mesmo. Ela vem da população. As pessoas chamam, elas querem quando você vá. E isso não é algo tão esvaziado. E recentemente quem tinha falado isso para mim era o próprio Omar. O senador Omar tinha falado a mesma coisa. O chamamento vem dessa maneira. Ninguém é político porque quer. Ninguém é político de si. Você é político, na verdade, da voz das ruas. E isso parece muito claro com relação à discussão da polarização que tem hoje. De minha parte, eu deixo muito claro para você. A minha atuação sempre vai ser na perseguição daquilo que eu entendo como deve ser de construção de políticas públicas, e principalmente para cá, para o Amazonas. Por quê? Foi mal. É impossível analisar o nosso Amazonas como hoje e achar que está tudo bem. É impossível analisar a grande estiagem que teve ano passado e achar que está tudo bem. A grande queimada que nós sofremos há pouco, que deixou meses a gente no meio de fumaça, e achar que está tudo bem.
é observar, então, as consequências da reforma tributária sendo discutida aqui, e olha só, isso era efetivamente importante, e ficar contando, segurando num pincel, preocupados ou não com o desenvolvimento que nós temos aqui e achar que está tudo bem. Na verdade, a matriz de desenvolvimento social do Amazonas e a matriz de desenvolvimento econômico se encontra muito ao largo da discussão política de hoje. A discussão política que nós temos hoje no Amazonas passa muito longe disso. Ela passa dentro das casas legislativas, principalmente por homenagens. Homenagens a quem nunca pisou aqui, ou que nunca fez nada, ou que faz justamente o contrário. A implementação efetiva de políticas públicas precisa de uma discussão muito clara, efetiva com a sociedade, porque senão o que acontece é o que a gente vê todo santo dia batendo nas nossas portas, porque esse é o nosso papel, a gente enxerga isso no contato diário, a gente enxerga então pessoas que sofrem com a ausência de políticas de saúde, com políticas de desenvolvimento, com políticas educacionais. Estamos em penúltimo lugar no ranking nacional de educação do Brasil, e o Brasil já está num dos últimos lugares no PISA, a avaliação mundial. Então, nós temos uma situação muito séria. Porque enquanto o pessoal está discutindo bobagem por aí, e nós temos muita bobagem sendo discutida mesmo, nós estamos, então, com a realidade batendo a porta e sendo atropelados. Uma hora, a canção do Porto de Lenha acaba se tornando realidade como um sinal veio no passado. E contra isso, não se tem como ficar calado. A gente se movimenta, até porque a realidade bate a porta de todo mundo. E lá comigo, ela bate a porta o tempo inteiro. E não me é dado negar, observar, comentar e atuar sobre isso. Se isso incomoda uns a outros, paciência. Eu vou continuar enchendo o saco, até porque essa é a minha obrigação. E se você chegou até aqui nesse momento e você acha que isso é correto ou incorreto, manda aí a crítica. É importante discutir. No próximo programa a gente vai ter discussão mais interessante a respeito das nossas pautas e nós temos um ano inteiro de discussão sobre educação e direitos e muitos temas que estão acumulados no início do ano que vai ser importante para debater. Se você estava esperando ansiosamente pelo programa, muito obrigado para quem esteja para cá. E se você não entendeu efetivamente o que eu falei, tanto pela velocidade, eu juro que eu tentei falar mais devagar, ou por conta da utilização de eufemismos, manda comentário que a gente dá um react no final do próximo quadro. Muito obrigado e até a próxima.